Olá, galera! Você que quer ser fiscal aí da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, estamos aqui na área, professor Tudão, um colega fiscal que vai ser seu colega daqui a pouco, né? 22 anos de caminhada aqui na fiscalização. Obrigado, guerreiro. E estamos junto aí, peço perdão aí pelo atraso, na realidade as máquinas, né? A gente daqui come na mão das máquinas. Se a máquina não funcionar, meu querido, eu espero que o sinal esteja bom aí para você. Nós estamos tentando fazer da melhor forma possível aqui um trabalho para iniciar os seus estudos aqui para a Cefaz do Rio de Janeiro. A notícia veio de uma hora muito boa, né? Nós estamos no meio de uma pandemia se preparando para concursos vindouros e aí já vem a hipótese maravilhosa do concurso da Cefaz do Rio de Janeiro, uma hipótese muito clara de que o Estado está aberto a esse concurso. Inclusive eu trouxe as notícias aqui para você, né? A respeito do certame, veja lá na telinha, olha lá, ó. Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro recebeu autorização do Governo do Estado, por meio do Decreto 47585/2021, para o provimento de 50 vagas para os cargos de auditor fiscal da Receita do Estado, analista em finanças públicas e o agente da Fazenda, que é o cargo de nível médio lá do Estado do Rio de Janeiro. Legal demais, olha lá, 30 vagas para auditor da Receita do Estado. Queridos, 30 vagas pode parecer pouco, mas é um importante, né? Até porque alguns concursos lá do Rio de Janeiro, mais pessoas foram chamadas que passaram efetivamente. Então a gente, a princípio, trabalha para esse concurso, mas a gente já quer alcançar qualquer outro concurso da área fiscal, até porque, né, vai ser uma chuva de concursos, a gente está vendo por aí, né? Eu quero saber de onde você é, você que está aí assistindo a nossa live de hoje, da onde que você é, de onde você está falando. Vamos ver se tem aqui algum colega aqui que a princípio vai entrar aí para conversar com a gente. Seja bem-vindo. Se você teve paciência para esperar até agora, você já é um guerreiro, já é um vencedor, não é verdade? E eu quero muito conversar com você e espero sinceramente poder ajudá-lo aí a passar nesse certame. E é muito legal a gente poder estar trabalhando aqui nesse concurso da Cefaz do Rio de Janeiro, porque eu creio que é um concurso chave para próximos concursos da área fiscal, principalmente se vier a mesma banca do último concurso, que foi a banca da Fundação Carlos Chagas. Então, ó, tem 31 colegas assistindo, tamo junto, né? Então, quem é que tá aí, por favor? Fala André Luiz lá do Maranhão, um abraço aí pessoal do Maranhão. A Dani Mendes lá de Goiânia, um abraço, Dani, mete bronca. Milene, salve, salve, um abraço de Maceió, recebo o abraço, devolvo o abraço. Fica com Deus, Milene, Margarete, Roberta, né, a Milane, né, a primeira que entrou aqui, devia ganhar um prêmio, hein, Milane? Saga do concurseiro, sim, carioca, vamos invadir, meu querido, ou minha querida, né, Saga do concurseiro, deve ser o querido. Então, ó, pessoal, Roberta, Passos, gente, então, concurso da Cefaz do Rio de Janeiro, por onde começar, Tudão? Claro que a gente tem que começar pelo último concurso que foi em 2013, feito pela Fundação Carlos Chagas, para pegar o jeitão da banca. Vou falar uma coisa para você, ó. Você pode estudar para qualquer outra Cefaz. A Cefaz do Rio de Janeiro tem algumas peculiaridades que já saem pelo edital. Eu já preparei, acho que, sei lá, 6 turmas de Cefaz do Rio de Janeiro, 6 concursos, né? Alguns seguidos lá que foram feitos pela Fundação Getúlio Vargas, mas o edital da Cefaz do Rio de Janeiro é um dos mais completos na parte da legislação e cai bastante questão na prova. A última prova eu pretendo até comentar lá no meu canal no YouTube, porque a prova foi muito legal. Muita questão de legislação, muita questão prática, fazendo com que o aluno caísse pela manobra. Então, olha aqui, galera, quem está aqui mais? Vamos ver, ó. Raquel Tavares lá do Cabo Frio, salve, salve Cabo Frio. Kennedy Bastos lá de Itaperuna, lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro quer invadir o Rio de Janeiro, isso é muito bom, muito bom. Nós queremos ajudar você nessa invasão, tá? Então, para isso, nós vamos começar os trabalhos aqui no nosso Gran Cursos, online, a oportunidade de fazer uma turma com vocês, tá bom? Mas sempre me acompanha lá no canal do Professor Tudão, lá no YouTube, porque eu vou estar sempre contando as novidades. E nós temos agora o blog do Tudão, www.blogdotudão, para você também se informar a respeito das coisas, dos passos que a gente tem que fazer para a gente poder correr atrás desse certame. Volta lá para você poder entender como é que foi o último concurso, ó. No último concurso foram 7.772 inscrições para 50 vagas.
Então, foi mais fácil passar para a Cefaz do Rio de Janeiro do que passar, por exemplo, para a medicina em algumas faculdades. Foram 155 candidatos por vaga. Na verdade, não é isso tudo não, né, professor? Não, não é isso tudo não. Eu coloco aquela conta dos 10%, né? 10 a 5%, 5% a 10%. Na verdade, são 7 candidatos por vaga, né? 10% seria 770, 5% seria por volta de 350, 350 dividido por 50 dá 7 candidatos por vaga, é a conta do tudão. Duas provas objetivas, 200 questões no total. Você pensa assim, foram questões fáceis. Não foi nada de fácil, foi questões firmes. Olha lá, Margarete São Pedro da Aldeia, boa noite, Agnes, salve, salve, tudo bom, Agnes? A paz. Da Silva, seja bem-vindo, tudo bom, pessoal? Eu tenho que falar com você olhando para você, né? Que legal que vocês estão aqui para a gente poder compartilhar. Então, tivemos 7.700 candidatos para 50 vagas na época do concurso. Só que eu faço a conta de 5% são bem preparados, são aqueles com qual você está competindo, então 7 para 1. Então a gente tem que pegar, a gente brincava assim, quando a gente estava estudando, tem que pegar o japonês que estiver entrando para poder fazer a prova, dar uma rapada nele, tranca ele no banheiro, não pode fazer a prova e você passa no concurso. São 7 para 1, né? Então guarda essa situação aí. Mas como é que foi a prova mesmo? Vamos ver lá. 46 questões, né? Salve Simone, Minas Gerais, Minas também quer invadir o Rio de Janeiro, que legal. Olha lá, 46 na P2 de Direito Tributário, Legislação Tributária e Legislação das Receitas Não Tributárias. Dessas 46, 15 eram de tributário e as outras todas de legislação. Ou seja, 31 questões de legislação. Ou seja, 31 questões em 200 de legislação, né? Praticamente 15% da prova inteira foi legislação tributária. E é assim que é normalmente nas provas do concurso da Cefaz do Rio de Janeiro. Então, normalmente na Cefaz do Rio de Janeiro, 15% de toda a prova é legislação tributária. Como é uma matéria que exige o estudo, o aluno não nasce sabendo a legislação tributária do Rio de Janeiro, mas você pode antecipar-se na sua preparação, ela normalmente coloca você para dentro. Eu sempre falo isso para o meu aluno. Se você conhece a legislação dos tributos daquele estado, você tem boa chance de passar no concurso. Se você não conhece a legislação, você tem muita chance de estar totalmente fora, porque é uma matéria com peso muito forte na prova. E é assim, olha, todos os concursos, quando foram feitos pela Fundação Getúlio Vargas, lá para a Cefaz do Rio de Janeiro, também foi uma grande quantidade de questões e também foi um edital bastante extenso. Como eu falei para você, o edital da gente aqui é um edital extenso aqui da nossa legislação. Veja lá, não vou ficar só em edital aqui não, tá? Eu vou ficar falando aqui com vocês. Aliás, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem aqui, ó, tô com vocês aqui no celular, ó, tô do teu ladinho aí. Coloca aqui para mim que vai ficar qualquer dúvida que você tenha, até de outras matérias, se eu puder ajudar, estou aqui para ajudar você a passar no concurso dos seus sonhos. É um sonho para mim ver você passando, querido. Foi para mim quando eu passei em idos de 1998, né? Só há 22 anos fiscal. 22? 22 anos fiscal já. Caramba, já sou um dinossauro. Estou no último nível da carreira aqui da Cefaz de São Paulo, quer dizer, já cheguei no nível 6, quer dizer, o sonho quando eu entrei era ser um nível 6, hoje eu sou um nível 6, quer dizer, poxa, que legal, estou no último nível da carreira já. Então, vamos lá, vamos ver como é que era o edital, como que é o edital da Cefaz independente de banca, porque quem pede o edital é a própria estrutura da Cefaz. A Cefaz gosta de um edital bem completo de legislação tributária. Era assim quando a prova era da GV, é assim quando a prova é agora nossa. Oi. Tá ruim aí, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Alguém pode me dizer aí se vocês estão me ouvindo direitinho? O pessoal está falando aqui que está tendo um atraso. Dá para poder ouvir você, me ouvir direitinho? Como é que tá aí para vocês? Mostra aí para mim. Olha lá, o Marcos falando que é um sonho realizado. Que legal. Professor, você aposta na FCC de novo ou a volta da FGV? Eu creio que é a FCC de novo. O time que está ganhando, o pessoal tem a tendência de não mudar. Então eu creio que é a FGV de novo, galera.
Mestre, para o cargo de agente da Fazenda é possível cair contabilidade básica? Creio que sim. Apesar do agente da Fazenda ter umas funções mais simples. Ah, o pessoal está dizendo que está perfeitamente ok. Então, legal. Então vamos continuar, tá bom? Se vocês, a princípio, sentirem que está com problema, aí vocês falam para nós, tá? Valeu, Simone. Valeu, Márcio. Valeu. Na realidade, saga do concurseiro, eu teria que olhar de novo o edital passado, lá de 2013. Eu estava olhando antes de fazer essa live. E olhar de novo para ver se a função do agente da Fazenda tem a ver com a contabilidade ou não. Se ela tiver a ver com contabilidade, ou seja, a contabilidade for necessária, aí eu chutaria a situação de você usar a contabilidade básica na prova da Cefaz para o agente da Fazenda. Tá legal? Bom, vamos dar uma olhadinha como é que foi o edital passado para você ver que é bem completo? Tá bom, vamos lá. O edital passado, olha lá. Legislação tributária básica do Estado do Rio de Janeiro. Gente, quem passa esse edital para a Fundação Carlos Chagas ou para a Fundação Getúlio Vargas é a Cefaz, né? É a Cefaz. Então, por exemplo, a situação é o seguinte: a Fundação Getúlio Vargas, a princípio, a Fundação Getúlio Vargas, a princípio, usou esse mesmo edital que a Fundação Carlos Chagas usou. Então, eu creio que para os dois seja uma situação, provavelmente para o nosso próximo concurso, talvez o edital seja muito parecido com esse aqui. Primeira coisa, ó, cai a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cai o Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro, que ele é de 1975, é bem antigo, é uma parte que você estuda que parece muito com o Código Tributário Nacional, e cai o PAT, Processo Administrativo Tributário. Beleza. No último concurso, caiu nada desses dois. Você estudou o item 1, estudou o item 2, caiu uma questão do PAT. Quer dizer, não foi assim com grande força que caiu essas três partes aqui da matéria. Vamos lá, vamos continuar. Olha lá. Aí começa com o ICMS, a lei do imposto, o regulamento, uma parte sobre a substituição tributária, que são os livros próprios de substituição, uma resolução da Cefaz do Rio de Janeiro sobre substituição tributária, cadastro de contribuinte não caiu na prova, parcelamento de crédito tributário no Estado do Rio de Janeiro não caiu na prova, ou seja, caiu bastante substituição tributária e caiu bastante o regulamento e a lei do imposto. Tá bom? A gente vai ver isso mais adiante. Eu fiz um raio-x da prova para você. IPVA, só caiu a lei. ITCD, só caiu a lei. Aí você pode até falar para mim, professor, tudão, mas você acha que vai cair também, de novo, bastante ITCD, bastante IPVA? Com certeza. Sabe por quê? Porque a Fundação Carlos Chagas gosta muito. Ela que fez Cefaz Goiás, ela que fez Cefaz Santa Catarina. Então, toma cuidado. Normalmente as questões das provas de concurso dos últimos anos têm caído na parte da Cefaz, na parte da legislação tributária, bastante ITCD, bastante IPVA. Eu quero que você fique muito forte nessas matérias, nessas disciplinas. Quem sabe a gente não faz um curso avançado de questões só para você poder treinar no nível que está caindo na prova. Porque quando você lê a teoria, não significa que você está apto a fazer o exercício na prova. Porque você vai ver, nas questões do concurso da Cefaz do Rio de Janeiro, o nível que caiu. São questões compridas, questões técnicas, questões que às vezes você tinha que fazer algum cálculo, questões, inclusive, a matéria cálculo dos tributos caiu na prova de vocês, quer dizer, e caíram várias questões de cálculo, como eu vou mostrar aqui no raio-x. Então, poxa, toma cuidado, né? É muito interessante você conhecer como é que caiu na prova anterior para você ter o jeitão da prova. Então, só do ITCD foram 4 questões, do IPVA mais 3, quer dizer, de 30 questões, né? 7 foram só desses 2 tributos. Importantíssimo estudar esses tributos. A lei é muito mais curta e muita questão cai na prova, mas tem que saber como é que cai na prova, tá certo? Então vamos lá. Aí que mais, ó, nesse edital bem completo. Ó, legislação tributária federal. Caiu uma questão de Lei Candir, caiu uma questão da 24/75, que é a lei dos benefícios da concessão e da revogação de benefícios fiscais quanto ao nosso ICMS. Caiu uma questão a respeito da lista de serviços, a Lei Complementar Federal 116 de 2003. E caiu uma questão também do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Lei Geral. Quer dizer, caíram várias questões desses concursos aí, propriamente ditos, né?
Então, na verdade, é muito interessante que a gente pega essa informação aqui e traz para você. Olha só, quando a legislação que cai na prova da Receita do Estado do Rio de Janeiro fala, eu vou cobrar as leis federais, ele está falando sério. É como se ele falasse assim, eu vou cobrar a Simples Nacional, eu vou cobrar a lei complementar, a lei Candir dentro da parte de legislação. Por isso que eu falo que é bem completo. Ele tira essa parte que alguns editais colocam lá em tributário e colocam na parte correta. As leis federais que tratam a respeito do ICMS ou que trazem alguma informação sobre o ICMS são muito importantes para estudar para o ICMS. Então, vale a pena você conhecer, vale a pena você levar para a prova. Tá certo? Então, acho muito interessante você conhecer que caiu também, eles colocam no edital e fazem cair na prova as leis federais que tratam a respeito do imposto. Inclusive com essas mudanças mais recentes, imagina se não vai cair. Trouxe até uma questãozinha para a gente resolver aqui, já com um pensamento novo, né? De alguns artigos que foram colocados como inconstitucionais e que a partir de 2022, ou seja, para o nosso próximo concurso da Receita aqui do Estado do Rio de Janeiro, já vão ter que ser levados em consideração. A circulação física entre estabelecimentos da mesma titularidade não é considerada mais fato tirador do nosso ICMS, por expressa posicionamento do Supremo Tribunal Federal, gerando a inconstitucionalidade com efeito erga omnes da nossa Lei Candir. Então, 3 importantes dispositivos da Lei Candir foram considerados inconstitucionais. Matéria da nossa próxima prova, com certeza. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar a ver aqui, ó, só para você conhecer esse editalzão, como é que foi. Ó. E aí veio a legislação diversa. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza e à Desigualdade Social, o FICEP, lá no Estado, não caiu questão na prova, mas estava no edital. A nota fiscal eletrônica caiu uma questãozinha na prova. A escrituração fiscal digital, veja que até ajustes lavrados perante o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, caíram nessa prova. E olha esse item 8 aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Cálculo prático de impostos estaduais. Pensa se caiu isso aqui na prova de vocês. Caiu pra caramba. Vou falar de novo, ó. Caiu muito cálculo prático de impostos estaduais na prova da Cefaz do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, acho que foram umas 6 ou 7 questões, praticamente 20% eram 30 questões, 6 questões de cálculo. Praticamente 20% de toda a prova, meu. Não dá para você desmerecer. Eu não estou falando isso, mas a gente vai ver direitinho daqui a pouco, quando eu vou mostrar o raio-x, que eu não estou lembrado agora exatamente. Galera, Lécia, bem-vinda! Esse vídeo ficará gravado no YouTube? Eu espero que sim, Patrícia. Sabe por quê? Você está em outra aula agora, porque eu estou dando um bizu, né? Estou dando aqui o mel, para você já poder fazer suas anotações e já ficar pensando, caramba, como é que eu vou partir para cima disso? Sabe por quê? Porque você muitas vezes vai contratar um material em PDF, tem aqui no Gran Cursos, tem outros concorrentes, não tem problema. Você tem lá um material em PDF, mas o jeitão de fazer a prova, você tem que pegar mesmo com o professor. Por quê? Porque o jeitão de fazer a prova é aquilo que vai fazer toda a diferença. São aqueles microsegundos que vão fazer toda a diferença, porque você vai ter 3 minutos por questão. Se você não treinar com muitas questões, você vai ficar assim, hã? Caramba, a prova passou por cima de mim. Não foi você que passou por cima da prova. Um rolo compressor passou por cima de mim. Eu vou te mostrar através das questões que é necessário. Até trouxe umas questões mais leves para não pegar pesado hoje, porque iniciando nossos estudos. Não adianta ficar aqui batendo em você se você ainda não começou. Quer dizer, tem que começar, né? Tem que começar. E todo começo, toda grande caminhada, né? Toda grande maratona começa com a sua caminhada, o seu primeiro passo. Então que seja agora o primeiro passo para você alcançar esse objetivo tão maneiro, tão bacana, tão legal de ser auditor fiscal aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que os colegas que são do Rio de Janeiro sabem, né, que eu estou falando que é uma coisa maravilhosa, né? Então, olha só, vamos continuar. Tudão, então, além de cálculo, então teve um item só de cálculo e caiu cálculo pra caramba na prova. Exatamente o que eu estou te falando, ó. E depois, ó, casos práticos de identificação do sujeito passivo no cálculo do imposto e infrações. Também esse item 9 foi totalmente novidade para a prova dos senhores. Vou falar de novo. A gente não sabia. Eu lembro que quando eu preparei os alunos para esse concurso, a gente não sabia exatamente como que o avaliador ia cobrar esses 2 itens. Pois ele encheu a prova de questões de cálculo. Ele encheu a prova de questões de cálculo, né? É muito interessante que ele fez isso de uma forma proposital.
né? Então, vou botar isso no edital e depois vou cobrar bastante, porque eu quero que o meu candidato já venha com a cabeça pronta para resolver questões de cálculo do tributo. Ele vai ser um especialista em legislação. Nem dei o curso para ele, mas já vou cobrar isso já de entrada. Pois é, então, já sabendo disso, 20% da prova de legislação, que compõe 15% de todas as provas desse concurso, é muita coisa para a gente deixar para fora. E aí, na idade, quando o aluno, a princípio, acha que já está o suficiente, putz, já tem legislação pra caçamba, ele ainda se depara com essa legislação das receitas não tributárias aqui no Estado, porque, né, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado grande arrecadador de ICMS, inclusive por causa da sua produção, né, nacional de petróleo, né? Bacia de Campos é lá no litoral carioca e você tem lá o petróleo saindo da Bacia de Campos e abastecendo o Brasil inteiro. E muito do petróleo também fica no Rio de Janeiro, então tem tributação para o Estado do Rio de Janeiro. Mas essa compensação financeira também é cuidada como uma receita não tributária, ou seja, a exploração, os royalties de petróleo são considerados receitas não tributárias, mas também estão, a princípio, baseadas na receita estadual. Então, de alguma forma, você vai estudar isso conosco. Olha lá, legislação das receitas não tributárias. Legislação das receitas não tributárias. Caiu uma questão na prova do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhamento e fiscalização das compensações e das participações financeiras previstas no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, Lei Estadual 5139 e Decreto Estadual 42475. E parcelamento de créditos não tributários do Estado do Rio de Janeiro, Decreto 44007. Então, caiu, a gente tem essa preocupação. Galera, tudo bem? Entendemos que é um edital bem amplo e que é normal esse edital. Veja, não vai porque mudou a banca, agora vai ser a banca CESP. O edital deve ir muito próximo disso que foi nos concursos passados, porque passaram 2 bancas por esse edital e o edital permaneceu o mesmo. Então a FGV, o edital era assim, e a FCC, o edital foi assim. Então provavelmente a próxima banca vai seguir a necessidade do Estado. Quem contrata a banca fala como é que quer a prova. Entendeu? É isso que eu quero dizer para você. Então, provavelmente vai ser uma coisa assim bem completa. Bom, vamos fazer um raio-x agora? Raio-x da prova, as 31 questões da prova foram assim determinadas. ICMS na Constituição Federal, uma questão. Lei Candir, 2. Base de cálculo. Aí eu botei cálculo aí porque eu pensei, vou fazer assim, cálculo, mas não foi só cálculo, olha lá. 2 questões mais 3, quer dizer, 5 questões sobre o tema base de cálculo. 5. Sendo que 2 teóricas e 3 práticas. Então vou falar de novo. 2 questões teóricas sobre base de cálculo. 3 questões práticas sobre base de cálculo. Caramba, professor. Então eu tenho que estudar essa base de cálculo. Sim, sem dúvida. Operações mistas, aquelas operações que tem ICMS ou ISS, você tem que definir qual das duas é. Sempre cai uma questão dessa nas provas da Fundação Carlos Chagas. Caiu também na Cefaz do Rio de Janeiro. Caiu na Cefaz Goiás. Caiu na Cefaz Santa Catarina. Tem questões de prova, galera, que sempre caem na prova da Receita dos Estados. Você tem que seguir isso comigo e eu vou fazer um curso para poder ajudar você nesse trabalho. Substituição tributária. Então, poxa, caiu questão de substituição tributária? Caiu. 1 teórica e 2 práticas. Daí já estão 5 questões práticas na prova. 2 de substituição tributária, ST, e 3 de base de cálculo. Tá certo? Sujeito passivo. 3 questõezinhas. Isso aqui que eu fiz aqui não está em lugar nenhum, tá, galera? Eu fiz para você nessa live de hoje, tá? Às vezes o aluno fica assim achando, isso aí está em outros lugares, ou tudão. Não, eu fui lá na prova pescar isso tudo aí para poder, né, começar a entender como é que é o nosso inimigo, para depois que a gente entender como é que é o nosso inimigo, nós corremos atrás deles, detonarmos eles, tá certo? Volta lá. Mas a prova não parou aí não, ela vai para onde? Olha lá, vamos ver mais. Aí ele fala assim, não incidência, uma questão, tá, de não incidência. Crédito, uma questão de teoria e uma questão de cálculo, ou seja, daí já temos 6 questões de cálculo. Documentos fiscais, uma questão somente. ITD, 4 questões. Só que no ITD dessas 4 questões, uma foi de cálculo. IPVA, 3 questões. Só que do IPVA dessas 3 questões, uma foi de cálculo. Então tem mais 2 de cálculo, são 8 das 30. Meu Deus. Lei Complementar 24/75, uma questão.
Lei Geral, o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, uma questão. Nota Fiscal Eletrônica, uma questão. Processo Administrativo Tributário, uma questão. Receitas não tributárias, uma questão. Você vê como é que a prova da Fundação Carlos Chagas, ela esparrama a prova naqueles textos legais que ela colocou ali, mas em alguns pontos, como base de cálculo, né, substituição tributária, ela vai com força. E outra, quando ela falou, eu vou botar vocês para calcularem tributo aqui pro no meu concurso, pois ela não brincou. Ela fez 8 das 31 questões, ou seja, estamos falando aí de quantos por cento, né? 8 dividido por 30, mais de 20, né? Quase 30% da prova, cara. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, não dá para fazer essa prova sem ter esse conhecimento prévio de que você vai ter que treinar durante o seu treinamento, você vai ter que fazer questões de cálculo do tributo e, principalmente, aonde você vai encontrar essas questões de cálculo do tributo. Tá? Entre em contato comigo lá no YouTube, a gente vai pensar em alguma coisa aqui, a gente vai tentar fazer um curso prático aqui, com questões práticas para você ficar resolvendo. Porque, olha só, pensa o seguinte, 8 questões em 30, por mais que você conheça tudão da legislação, se você não souber fazer os cálculos, você não vai bem na prova. Você entendeu? Você sabe tudo da legislação, você decorou um monte de coisa, você aprendeu, você compreendeu, mas se você não souber fazer o cálculo ainda de forma rápida, como caiu nas provas, eu nem trouxe questão de cálculo aqui entre as que eu trouxe aqui para a gente fazer. Por quê? Porque exige mais tempo, exige que você já tenha um conhecimento prévio. Então a gente tem que... Eu falo assim, o melhor teste para o candidato é você ver a prova anterior, para você ver o jeitão que caiu na prova. Pessoal, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Dá um alô aí para ver se vocês estão vivos, se vocês não morreram não. Tá todo mundo aí? Hein, galera? Então dá um alô aí para mim, porque eu creio que essa live é salvadora. Essa live vai botar a gente para dentro. Quem a princípio está assistindo essa live, está pegando alguns detalhes para começar o seu estudo. Sabe? Não fica de bobeira não, não fica achando que a gente está aqui de bobeira também não. A gente está focado naquilo que a gente quer. A gente quer o quê? Arrancar as vagas. Eu quero arrancar essas vagas aqui. Quero que você tenha a oportunidade de ser auditor fiscal da Receita lá do Estado do Rio de Janeiro. Então, que isso aconteça o mais breve possível. Esse concurso venha como um prêmio para você. Beleza, pessoal? Então, entendemos? Se você somar isso tudo aí, deu as 31 questões, né? E aí vem uma questãozinha da prova passada. Vamos ver uma questão? Vamos ver como é que é o jeitão nas questões de prova? Olha lá. Ele primeiro já fala qual que é o tema. Isso é a prova de gente normal que eu falo, né? Que já vem o tema. O regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pelo decreto 27427, no título 1, livro 1, estabelece que, artigo 3º, o fato gerador do imposto ocorre, 4, no fornecimento de mercadoria juntamente com a prestação de serviços, operações mistas, não compreendido na competência tributária dos municípios, ou seja, é uma operação que tem mercadoria mais serviço, mas está fora, o serviço não está na lista de serviço, então só incide ICMS. Ou compreendido na competência tributária dos municípios, mas com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, conforme definido em legislação aplicável. Considere as situações a seguir. A prova toda da Cefaz do Rio de Janeiro, feita pela Fundação Carlos Chagas, foi cheia de textões. Sabe aquela prova cheia de textão? Textos cumpridos, você tem uma aula de tributação ali, mas na verdade o que você quer mesmo é chegar logo na questão. Então toma todo cuidado, você não vai perder muito tempo ouvindo, lendo, e no final das contas o que você precisa saber está lá na frente, né? Então tome todo cuidado. Eu tenho alguns alunos que procuram a pergunta, aí eles leem a pergunta, aí ele volta para o texto, aí ele começa a ler o texto com aquela maldade, ele está querendo saber a respeito de operações mistas. Entendeu? Porque senão o aluno fica assim, caramba, fica perdido mesmo, fica sem saber aquela situação relacionada ao tributo. Então, vamos lá para a questão. Então, depois que você leu o textão, vem a pergunta. Considere as situações a seguir. 1. Um hospital fluminense adquire medicamentos de um outro estado para aplicar em um tratamento médico. Então, um hospital, ele a princípio é contribuinte de ICMS, está adquirindo de forma interestadual para aplicar no tratamento médico. Tem incidência do ICMS na jogada? Primeira pergunta. 2. Um hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, fornece refeições à delegação do time japonês durante a Copa. Então,
ele está fornecendo refeições à delegação do time japonês durante a Copa do Mundo, as quais serão inclusas no valor da diária. Incide ICMS na jogada. Uma oficina conserta um elevador do hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, cobrando pela mão de obra e pelas peças substituídas durante o concerto. Incide ICMS na jogada. E, finalmente, uma empresa fluminense de preparação de eventos e organização de festas foi contratada por um hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para realizar uma festa da primavera e cobrou, como ele diz aqui, R$100 mil pela organização do evento e do buffet, em cujo montante já estava incluso o valor do fornecimento da alimentação e das bebidas. Aí ele pergunta, finalmente vem a pergunta depois que você leu todo esse testamento, é assim que é a prova da Fundação Carlos Chagas, depois que você leu tudo aí, o famoso tudão, aí que você vai ver qual que é a pergunta. E a pergunta é possível identificar o fato gerador do ICMS apenas nas situações descritas em A, B, C ou D ou E? E aí, pessoal, como é que funciona essa situação? Bom, é interessante que a gente lembre que essa prova foi em 2013. Lá em 2015 nós tivemos uma emenda à Constituição Federal, a emenda do comércio eletrônico, já ouviu falar? Que é aquela emenda constitucional que mesmo que você venda para um não contribuinte do outro estado, tem de FAO na jogada para o estado de destino, mas quem vai pagar não é o destinatário, e sim o remetente. Vai pagar hoje, 2021, 2022, a sua prova, ele vai pagar todos os 100% do diferencial de alíquotas. Você lembra o que é diferencial de alíquotas? Quem já estudou a Constituição Federal aí, dá um alôzinho aí quem já estudou a Constituição Federal, a respeito da situação aí do diferencial de alíquotas. Você sabe o que é diferencial de alíquotas? Então, o diferencial de alíquotas é uma forma maravilhosa, inventada dentro da legislação do ICMS, que muitos países já vieram aqui para poder aprender, de você passar a parte da riqueza, ou seja, a parte da tributação do estado de origem para o estado de consumo. E a intenção, na verdade, do diferencial de alíquotas é que uma parte da riqueza fique para o estado de consumo. Por isso que a alíquota sempre vai ser agora interestadual, porque essa alíquota interestadual ela é menor do que a alíquota interna do próprio estado. E essa é uma regra geral que só mediante convênio cabe exceção. Então, quando você vende, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro, a alíquota vai ser 12%, ou seja, o estado de origem vai ficar com os 12%. Mas o Rio de Janeiro vai ficar com a diferença das alíquotas, porque quando ele der nova saída tributada, então se a saída for tributada a 25%, 25 menos 12, ou seja, 13%, vai ser para o estado do Rio de Janeiro. Mas quando eu vendo para um hospital, professor, que é um não contribuinte do imposto, porque ele é um prestador de serviço, medicamentos que ele vai utilizar nos serviços prestados, esse medicamento não vai ser vendido na farmácia do hospital, ele vai ser utilizado no serviço prestado. Ele, inclusive, é amparado por não incidência do ICMS. Esse hospital vai ter a incidência do imposto, propriamente dito, ou seja, esse hospital terá a incidência do ICMS. Ao tempo dessa prova, não tinha mesmo, não. Porque ao tempo dessa prova é uma venda interestadual para um não contribuinte, nem se falava de ICMS nessa jogada. Hoje, já de uma forma um pouquinho diferente, a gente pode dizer que existe ICMS aqui, mesmo na venda para um hospital fluminense, que adquire medicamento de outro estado, então ele é um não contribuinte, vai aplicar o medicamento para um tratamento médico, mas nessa venda para um não contribuinte incide ICMS sim, a ser cobrado no estado de origem. Então, se aqui estivesse escrito é possível identificar fato gerador de ICMS para o Rio de Janeiro, apenas aí a gente teria que tirar o item 1. Agora com a emenda 87/2015, olha o que eu estou falando para você, hein? Com a emenda 87/2015, tem ICMS aqui na jogada. Só que quem vai pagar, ele nem fala qual que é esse outro estado. É esse contribuinte do outro estado. Você consegue entender isso? Hoje. Veja, eu estou mudando a questão de acordo com o momento fático. O momento da prova não tinha emenda. Agora nós temos a emenda. A venda ao não contribuinte, você tem um entendimento que o DIFAL é uma transferência de riqueza. Não vai ficar todo o tributo para a origem. Pelo contrário, a diferença de alíquotas vai ficar toda para o destino. Inclusive, cabe a esse estabelecimento que está lá no remetente conhecer a alíquota interna daquele produto lá no estado do Rio de Janeiro, para poder fazer através de uma GNRE, lembra da GNRE? Já ouviu falar dessa Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais? Então,
Não sei se você já teve acesso à legislação estadual. Eu quero que você, a princípio, comece a entender da legislação estadual, comece a compreender diferencial de alíquota, falar a respeito de base de cálculo do imposto, falar de cálculos práticos. Eu quero muito ajudar você, né? Por quê? Porque quem, a princípio, veja, estamos falando, tributário e legislação tributária respondem por 46 questões numa prova de 100. Quase metade da prova 2, né? Uau! E eu ainda vou falar uma outra coisa para você. Nem falei isso, porque você vai olhar lá quando você for fazer a prova, mas na prova de tributário tem várias questões de TCD, de IPVA e de ICMS na parte constitucional. Na prova de tributário. Ou seja, no final das contas, quase 40% da P2 é só legislação. Para nós é um presente cair muita legislação. Quanto mais você dominar a minha matéria, mais você vai bem nessa prova, vai ser uma coisa fenomenal. Aí você precisa passar nas outras matérias, passar nas disciplinas. É claro, eu tenho que te dar o caminho das pedras na minha matéria, mas eu tenho que também ajudar você a gastar menos tempo possível aqui para você ter tempo para as outras disciplinas. Tá certo? Tem que passar na prova e tirar um notão em legislação para você estar dentro. Se passar em todas as matérias, mas tirar uma nota fraca numa prova que tem muitas questões como legislação, aí você está fora e eu não quero isso de forma alguma. Tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro item, o gabarito na prova, na época, o Hospital Fluminense adquire medicamentos em outro estado. Na época venda para o não contribuinte, não tem que falar nem diferencial de alíquota, a alíquota era interna para o estado de origem. Aqui não. Hoje em dia tem ICMS sim. Então, na verdade, nem teríamos esse gabarito hoje, né? Mas o item 1 tem ICMS a ser pago pelo estado de origem. 2. O Hotel da Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, fornece refeições à delegação do tipo em japonês durante a Copa do Mundo, as quais estão inclusas no valor das diárias. Caramba, forneceu refeições e a refeição está dentro do preço da diária? Isso para nós, esse hotel aqui está fazendo serviços de hotelaria, está lá na lista de serviços e não tem incidência do ICMS, tá bom? O item 2 é justamente uma zona cinzenta do serviço de hotelaria. Se a refeição estiver dentro da diária do hotel, é só ISS, porque é serviços prestados. Se a refeição estiver por fora da diária, aí tem ICMS na jogada. Tudo bem, pessoal? Então a refeição está dentro do preço da diária. Opa, é só ISS. Não há o que se falar de ICMS na jogada. Ah, professor, eu fui no hotel e quando eu queria me alimentar, eu tinha que pagar a minha refeição lá no restaurante do hotel. O restaurante era um terceirizado que, a princípio, fazia refeições no hotel. Ah, é? Não estava na diária? Então você tem aí o ICMS sobre o serviço, sobre o fornecimento de alimentações e bebidas dado pelo restaurante do hotel. Tudo bem? Está na diária, é só ISS. Está fora da diária, tem ICMS na jogada. Então esse item 2, como ele está dentro da diária, inclusive inclusas no valor da diária, então é só ISS. Oficina conserta um elevador no Hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, cobrando pela mão de obra e pelas peças. Olha que interessante, né? Ele já fala de elevador. Professor, eu não achei elevador na lista de serviços. Pois é, mas o conserto de máquinas, equipamentos, motores, tudo isso está na lista de serviços como um genérico. E aí cai na prova elevador. Por mais que você estude comigo, você tem que ter aí um conhecimento um pouco melhor para você matar esse tipo de questão na prova. Bom, se o elevador, a princípio, nós temos a incidência do nosso tributo, então você teria a incidência de que tributo quando você faz o serviço de conserto de elevador? Você tem incidência do ISS sobre a mão de obra, e por estar dentro das exceções ou das ressalvas da lista de serviços, você tem a incidência do ICMS sobre o material empregado. Então você tem ISS na mão de obra, ICMS no material empregado. A nota fiscal, porque há um convênio entre o município e o Estado, ela inclusive é conjugada, ou seja, na mesma nota fiscal que a oficina for liberar para você, na parte superior vai estar lá ICMS sobre material aplicado no serviço. Na parte de baixo vai estar lá ISS sobre a mão de obra. Então, uma mesma nota fiscal, porque há um convênio entre o Estado do Rio de Janeiro e o município, que você, a princípio, tomou o serviço, você tem uma nota fiscal conjugada permitindo você conhecer os dois tributos naquela mesma nota. Não é isso uma bitributação, porque não estamos repetindo fato gerador e base de cálculo. O fato gerador do ISS é um, o fato gerador do ICMS é outro.
Fato gerador do ISS é a prestação de serviço constante na lista. Fato gerador do ICMS é a saída da mercadoria, no caso do material aplicado. Base de cálculo do ISS é o preço do serviço, né? E a base de cálculo do ICMS, aqui no caso é o preço corrente da mercadoria no local onde a princípio foi feito o serviço. Então, são coisas totalmente distintas, apesar de ter os dois tributos, tá certo? Volta lá. Então, nesse item 3 aqui, a oficina conserta o elevador de hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, cobrando pela mão de obra e pelas peças substituídas durante o conserto. Eu entendo com você de que essa é uma situação que, a princípio, para as peças substituídas incide o ICMS. Então, esse aqui estava no gabarito oficial, item 3. E 4. Uma empresa fluminense de preparação de eventos e organização de festas foi contratada para realizar uma festa da primavera e cobrou R$100 mil pela organização do evento e do buffet, em cujo montante já está incluso o valor do fornecimento da alimentação e da bebida. Tem ICMS no serviço de buffet? Tem. Por quê? É uma ressalva da lista de serviços. Então, lembrando, galera, serviço de buffet tem ressalva da lista de serviços. Que ressalva é essa, professor? Significa que a organização da festa incide ISS. E o serviço propriamente prestado de organizar a festa, arrumar as coisas, colocar flor, colocar luz, iluminação, tudo isso é só ISS. Quanto à alimentação e bebidas que foram fornecidas. Tá bom, galera? Gabarito oficial dessa questão, a letra B de bola, só os itens 3 e 4 que tem ICMS. Hoje não teria este gabarito, teria que ser 1, 3 e 4, porque a venda para um não contribuinte também tem ICMS, né, devido para o Rio de Janeiro. Então a pergunta não ficou apta a resolver o problema para esse tempo. Tá certo, pessoal? Vocês entenderam como é que funciona? Gente, está sendo legal aí para vocês relembrarem isso. Estou vendo aqui que houve uma debandada. Eu não sei se você de repente não conhece nada, você a princípio está querendo saber como é que cai na prova, mas eu fiz aqui com todo carinho. Eu acho que de alguma forma você já está entendendo como é que cai na prova. Vale a pena você conhecer o tipo de questão. Vamos para outra questão? Vamos para outra questão. Então vamos ver lá outra questão com você, ó. Ao atribuir a competência tributária para a União, a Constituição Federal estabelece o seguinte, artigo 153, compete à União instituir imposto sobre produtos industrializados. Por outro lado, ao atribuir a competência para os Estados, determina a Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Gente, mas que problemão, hein? Como assim, professor? É um problemão porque o cara só falou o textão, né? Só textão até agora, né, professor? Pois é, me enrola ficar com esse monte de textão. Mas o que eu estou entendendo é que está falando de IPI e de ICMS, provavelmente vai falar de base de cálculo, de um relacionamento entre os dois. Vamos ver lá então a questão. Em várias operações realizadas por empresas que se caracterizam como contribuintes, tanto do IPI como do ICMS, temos a incidência dos dois impostos, tá certo? E da forma concomitante. Então você tem a incidência de um e tem a incidência do outro. Nesse sentido, considere uma indústria vendendo o seu produto para 1. Uma construtora que irá incluir nas suas obras de construção civil. 2. Um comerciante revendedor de outro estado. 3. Um comerciante revendedor dentro do próprio estado. 4. Outra indústria que vai utilizar como matéria-prima. 5. Outra indústria que vai utilizar como bem do ativo imobilizado. Veja agora a pergunta. O IPI será incluído na base de cálculo do ICMS apenas nos casos constantes em... Caramba, que legal! Essa regra do IPI na base de cálculo do ICMS, talvez você não tenha estudado ela lá na legislação própria do tributo. Até não dá muita ênfase à legislação própria do tributo a respeito dessa regra, porque essa regra é constitucional. Vou falar uma coisa para você, você tem que guardar somente em uma situação, uma somente. O ICMS e o IPI têm uma relação onde o IPI o IPI sai da base de cálculo do ICMS. Só em uma situação o IPI sai da base de cálculo do ICMS. Em todas as demais o IPI entra na base de cálculo. Quando é que o IPI sai da base de cálculo do ICMS? Ou seja, quando que o IPI não vai fazer parte do custo da mercadoria, entrando na base de cálculo do ICMS, para que se cobre ICMS por ele e, a princípio, seja tributado pelo imposto, ele como um custo para levar a mercadoria até o destinatário.
Quando previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11 da Constituição Federal. É lá na Constituição Federal que a gente tem essa regra. E como é que funciona isso, professor? Então funciona da seguinte forma. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso número 11, ele fala assim: quando a saída for faturador de ambos os impostos, IPI e ICMS ao mesmo tempo. Então é uma saída de uma indústria ou um estabelecimento equiparado industrial, porque a saída é faturador do IPI e do ICMS. Bom, quando você dá saída, faturador de ambos os impostos, ambos são contribuintes do ICMS, ou seja, o remetente e o destinatário forem contribuintes do ICMS. E vai haver uma nova saída para a futura operação de comercialização e industrialização, ou seja, vai haver nova saída. Então, a pessoa está comprando a mercadoria, mas vai revendê-la. Então, se acontecer essas três coisas ao mesmo tempo, nesse único caso, o IPI está fora da base de cálculo ICMS. A regra é que o IPI está dentro da base de cálculo. A situação constitucional é uma grande exceção a essa regra, mas ela fica determinada por esses três situações. 1. A saída é faturador de ambos os impostos. 2. Ambos são contribuintes do ICMS. E 3. Vai haver nova saída para a futura industrialização e comercialização. Fico feliz se você guardar essa situação aqui na aula de hoje, para a gente poder relembrar esse tópico tão importante na nossa Constituição Federal. Agora veja como se mata a questão na prova. Nesse sentido, uma indústria que dá saída faturador de ambos os impostos vende para uma construtora que nem é contribuinte do ICMS. A construtora nem é contribuinte, a construtora é prestadora de serviço, é contribuinte do ISS. Mas ela está comprando para incluir nas suas obras de construção civil. Ou seja, ela não é contribuinte do ICMS e ela está comprando para colocar na sua obra, né? Ela é uma não contribuinte que vai ser consumidora final daquele produto. Não está havendo nova saída para a futura industrialização e comercialização. Ela simplesmente está usando um serviço que ela presta como uma não contribuinte do imposto. Então, a construtora aqui, o IPI entra na base de cálculo ICMS, já faz parte, ó. O IPI será incluído apenas um. O 1 já está dentro, ó. Aonde que tem um aqui, ó? Ih, já matava a questão, letra E, ó. Ih, matei na primeira. Ih, não precisa nem fazer mais nada, você já vai para outra. Uhul! É assim que tem que ser na prova, meu querido. Você chega lá, dá uma olhada nas alternativas e já vi lá, ó, só tem essa aqui, vambora. Pô, entendeu? Aí depois você volta para a questão, dá uma confirmada, dificilmente você consegue direto assim, sem ver as demais, né? Estou te ensinando aqui, mas é porque a gente já sabe a resposta, né? Bom, mas vamos lá, ó. Comerciante revendedor de outro estado está vendendo para quem vai revender. O IPI está fora. Comerciante revendedor dentro do estado. O IPI está fora. Outra indústria que vai utilizar como matéria-prima, ou seja, vai ter nova saída para a industrialização. Também está fora. Outra indústria que vai utilizar como bem do ativo imobilizado. Opa, não vai haver nova saída. Está comprando para ativar. Ah, então aqui está dentro. Não tem jeito. Você está entendendo? Essa situação aqui, ele está comprando para ativar. Então essa circunstância aqui já está dentro, né? Relacionada aí à situação propriamente dita do tributo, né? Então guarda isso, galera. Essas informações importantíssimas para nós. Então, o item 1 e item 5, o IPI está dentro da base de cálculo, é o gabarito da questão. Vocês entenderam, galera? É tão interessante porque a Fundação Carlos Chagas, ela repete questões de prova. Essa questão caiu na Cefaz São Paulo. Essa questão muda um pouquinho a coisa, mas o tema é o mesmo. IPI e ICMS, base de cálculo do ICMS. Essa questão caiu na Cefaz São Paulo, essa questão caiu na Cefaz Santa Catarina, agora eles mudaram um pouquinho, caiu na Cefaz no Rio de Janeiro. Quem sabe não cai, a famosa tomara que caia no teu concurso de novo. O pessoal gosta desse assunto e o que a banca gosta, nós adoramos. Simples assim, eles gostam de botar isso aí na prova, beleza, nós vamos para cima. Volta lá. Então, olha lá, meu querido, vamos ver outra questão? Vocês estão me dando um tempinho. Eu peço perdão, a gente começou com meia hora de atraso, então eu creio que a gente vai até às 8h30, tá bom? Para você também ter um tempo aí para você descansar, para você pensar como é que tá as coisas. Roberta, seja bem-vinda, Roberta, Marco Aurélio. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam bem aí, tá bom? Olha lá. Vamos continuar. Considere as proposições a seguir. 1. Uma pessoa física que uma única vez importa um equipamento do exterior para utilização em tratamento de saúde não é considerada contribuinte devido à falta de habitualidade na prática do faturador e ausência do seu intuito comercial. Já foi lá pegar essa teoria, né? 2.
Um armazém geral fluminense será responsável pelo ICMS incidente na saída de mercadoria depositada por contribuinte, quando ocorrer a inadimplência do depositante, devedor original da obrigação tributária. 3. No caso de uma empresa transportadora que realiza apenas a prestação de serviço de transporte intramunicipal na cidade do Rio de Janeiro, adquirir lubrificantes derivados de petróleo de fornecedor de outro estado, não haverá ICMS a ser pago ao Estado do Rio de Janeiro em virtude da imunidade constitucional para as operações interestaduais com tal mercadoria e também em virtude do destinatário não ser contribuinte do ICMS. Está incorreto o que se afirma em... Já pegou a informação? Entendemos aí como é que cai na prova de vocês? Você vê que cada situação é uma situação problema? Como que a Fundação Carlos Chagas gosta de cobrar dessa forma a legislação? Ela bota situações e coloca o candidato como se fosse um fiscal mesmo, e você analisando. Eu acho a prova bem feita nesse ponto, porque ela acaba trazendo aí informações importantíssimas. Primeira coisa, a pessoa física que importa. Independente se ela importe para uso, para consumo, para revenda, não importa. Não importa para que ela importa, né? Lembra do funk? Ah, meu Deus, a gente está aqui em luto, né? O colega lá que morreu. Pois é, qualquer pessoa para qualquer finalidade. Se importar, é contribuinte de quê? Do ICMS, meu querido. Qualquer pessoa, é como está na Constituição Federal, emenda 33/2001. Qualquer pessoa para qualquer finalidade. Se importar, vira contribuinte do ICMS. Então não vai ter habitualidade que barre isso, não vai ter intuito comercial que barre isso. Importou, é contribuinte de imposto. É uma regra geral, cabe exceção. O leasing internacional se tornou uma exceção em situações específicas, né? No caso das companhias aéreas, nós temos jurisprudência do STF a respeito da matéria, mas a regra geral a gente tem que lembrar e a regra geral cai na prova. Aí ele falou, uma pessoa física fez a importação, é para seu consumo, porque é para o seu tratamento de saúde, incide ICMS? Incide. Então ele falou que não incide, está falso. Vai na telinha. Não foi isso que ele fez? Falou que não incide, está falsão. Então olha lá, o item 1 falso. Pessoa física que uma única vez importa equipamento do exterior para utilização e tratamento de saúde não é considerada contribuinte do nosso tributo, como ele diz aqui, né? Não é considerada contribuinte do tributo devido à falta de habitualidade na prática do faturador e ausência do intuito comercial. Falso! Qualquer pessoa, para qualquer finalidade, importou, é contribuinte do tributo. 2. O Armazém Geral Fluminense será responsável pelo ICMS incidente na saída de mercadorias depositada por contribuinte quando ocorrer inadimplência do depositante, devedor original, da obrigação tributária. Então, quando ele fala do Armazém Geral, que ele vai se tornar responsável quando ocorrer a inadimplência do depositante, veja, o Armazém Geral ele se torna responsável por outras situações. O Armazém Geral ele é um contribuinte do ISS, ele é um prestador de serviço de guardar os bens de terceiros. Então ele é contribuinte do ISS, mas se torna responsável pelo ICMS na mercadoria quando, por exemplo, ele depositar algo que ele não tenha nota fiscal de entrada, ou seja, deposita algo sem nota. É justamente uma operação que provavelmente ninguém vai pagar o imposto, porque não tem nota fiscal, não tem escrituração, não tem pagamento de tributo. Né? Claro que a saída para ele não vai ter realmente tributo, porque a saída normalmente é parada por não incidência. Mas quando ele vende para um terceiro, tudo teria que ter nota fiscal. Então, se ele mandar para o armazém guarda sem nota, ele se torna responsável. Agora, por que o camarada não pagou o armazém no seu depósito, ele se torna responsável? Não tem nada a ver essas relações particulares com o faturador do tributo, né? E com a responsabilidade tributária. Tudo bem? Convenções particulares não podem nem ser opostas à fazenda pública, artigo 123 do CTN, quer dizer, não tem nada a ver isso com o fato de ser responsável tributário. As situações de responsabilidade do armazém vão estar previstas na lei do nosso ICMS do Rio de Janeiro. 3. No caso de uma empresa transportadora, realiza apenas prestação de serviço de transporte intramunicipal da cidade do Rio de Janeiro e adquirir um lubrificante derivado de petróleo de um fornecedor de outro estado, ou seja, uma remessa interestadual de derivado de petróleo, tá vendo? Não haverá ICMS a ser pago ao Estado do Rio de Janeiro em virtude da imunidade constitucional para as operações interestaduais com tal mercadoria. E também em virtude do destinatário não ser contribuinte do ICMS. Olha só que interessante, quer dizer, são situações muito relevantes aqui, mas que a princípio essa transportadora, apesar de ser uma transportadora de transporte intramunicipal, ou seja, ela é uma prestadora de serviços,
O subitem 16.01 da lista diz que ela é uma prestadora de serviços contribuinte do ISS somente. Ela se torna contribuinte do ICMS opcional de comprar de forma interestadual para o seu consumo derivados de petróleo ou energia elétrica. No caso aqui são derivados de petróleo. Então quem compra derivado de petróleo ou energia elétrica de forma interestadual como consumidor se torna contribuinte do imposto. É interessante que ele nem paga esse tributo, porque a distribuidora de petróleo ou a distribuidora de energia elétrica são substitutas tributárias que vão fazer esse recolhimento para o estado de consumo. Mas ainda assim nós temos um contribuinte no estado de consumo que é o adquirente. Então nessa situação também temos um erro. O gabarito da questão é a alternativa letra E. 1, 2 e 3 estão erradas. Você entendeu o que ele está falando? Então 1, 2 e 3 estão errados. Todo mundo está entendendo aí, galera? Então dá um toque aqui para o Tudão. Vamos para a última questão de hoje, tá? Bom, para efeitos de cobrança do imposto de definição do estabelecimento responsável, considera-se local da operação aquele em que ocorreu a saída da mercadoria do estabelecimento quando flagrada em situação fiscal irregular em seu transporte. Galera, quando você pega uma mercadoria em situação fiscal irregular, quer dizer, sem nota fiscal, não dá para saber exatamente de onde saiu a mercadoria. Por isso, o local onde a mercadoria se encontra é o local para onde é devido o tributo. Eu sempre falo isso. Tem situações que o fiscal vai lembrar bem do que eu estou falando. Você vai estar lá no meio da pista, você pega, para aquele caminhãozinho, o caminhãozinho está sem nota fiscal, ou tem uma nota fria lá, uma nota gelada, uma nota que você bota na mão assim, gela, toma, nota fria. Por quê? A nota fria é aquela que está desacompanhada, ou até ela está em não concordância com aquilo que está dentro do caminhão. O caminhão está falando que tem uma coisa, aqui está dizendo que tem outra, é uma nota fria, não serve para nada. Serve sim para fazer prova contra o cara, que tem a nota na mão. Aí você pede a nota do cara, o que a nota está dizendo lá que ele saiu de X, está indo para Y, mas aquilo ali é frio. Então é como se não tivesse validade. Nessa situação, o local onde o caminhão foi parado é para onde é devido o tributo. Se é Rio de Janeiro, tributo para o Rio de Janeiro. Simples assim. Situação infracional. Quem fala isso? A Lei Candir, a Lei Complementar 87/96. Vai na telinha. Então a letra A está fora. Falar que é o local da saída está fora. Fora. Letra B. Quanto a bem importado do exterior, o local do domicílio do adquirente, exceto quando não for contribuinte habitual do imposto. Esse exceto não existe. O local do domicílio do adquirente numa importação, por exemplo, você quer comprar um CD lá na Amazon americana, e o CD vai chegar por remessa postal internacional para próximo para o órgão de correio próximo à tua casa, e ele está acima da faixa de isenção, que o pessoal questiona lá, os $50, né? Se ele, às vezes ele está abaixo dos $50, mesmo assim o correio entende que você tem que pagar lá o imposto de importação e tem que pagar o ICMS na importação. Pois é, meu querido. Nessa situação, para onde é devido o tributo? Para o local do domicílio do adquirente. Ou seja, onde está o domicílio do adquirente? É Itaperuna, que nem meu colega aí do Rio de Janeiro? É Araruama? Né? É Niterói? É no município do Rio de Janeiro, então não tem problema. Se é dentro do estado do Rio de Janeiro, alguma cidade, tributo para o estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então a letra B está errada por causa desse finalzinho, ó. Quando não for contribuinte habitual do imposto. Vai ser o domicílio do adquirente, sendo contribuinte ou não, porque na verdade todo importador, qualquer pessoa para qualquer finalidade, se importar é contribuinte do imposto. Então, né, essa é a situação que a gente tem. Letra C. Aquele de onde o ouro tenha sido extraído em relação à operação em que passa a ser considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Lembrando que o ouro, quando ativo financeiro ou instrumento cambial, ele é amparado por imunidade quanto ao ICMS. Ele só paga o IOF como imposto. Como, a princípio, contribuição, ele pode pagar contribuições, mas o IOF ouro é o único imposto cobrado sobre o ouro. Não se paga IPI na industrialização para tirar ele da pedra e levar até o banco, não se paga ICMS na circulação desse ouro, só se paga o IOF. Tá bom? Então a letra C também está fora. Letra D. O local aquele em que seja realizada a apreensão, no caso de arrematação de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos. Na verdade, quando a importação é irregular, a mercadoria está entrando pela Ponte da Amizade lá, e a princípio foi barrada pela Polícia Federal, aquela mercadoria abandonada, o local onde ela foi abandonada é importante, mas o local onde ela se dá a arrematação normalmente é o local onde ela é encontrada, e o momento da aquisição nessa arrematação é o local onde a princípio é devido tributo. Então, o local onde se der a licitação é para onde é devido esse tributo. Não efetivamente o local
como ele está falando aqui, o local onde foi apreendida a mercadoria. É onde se der a licitação, a aquisição na licitação, é para onde é devido esse tributo. E, finalmente, a letra E. Quanto à mercadoria importada do exterior do estabelecimento destinatário da mercadoria ou bem, quando a importação for promovida por outro estabelecimento. Veja que aqui é interessante que o local onde a mercadoria é destinada, caiu outra questão na prova sobre esse mesmo tema, é para onde é devido tributo, e nós temos um princípio constitucional que fala sobre isso, que é o princípio do destino físico das mercadorias. Então, o princípio do destino físico das mercadorias é que trata a respeito desse assunto, que o destino final das mercadorias importadas é para onde é devido o nosso tributo, e é nesse destino final que nós temos importantes informações aí a respeito do tributo, porque o princípio do destino final subentende que você já sabe quem é o destinatário final, para que estado é devido esse tributo. Inclusive, é interessante que você saiba que isso cai na prova dos senhores, né? Veja lá como é que caiu, por exemplo, nessa questão. Falei que era a última, mas vou só falar desse tema aqui, ó. Uma empresa comercial importadora, Esaú e Jacó, sediada em Niterói, no Rio de Janeiro, importou mercadorias da China e desembarcou pelo Porto de Vitória, lá no Espírito Santo. Entretanto, tais mercadorias são sujeitas à submissão tributária nas operações subsequentes, tanto pela legislação fluminense como pela legislação capixaba. Antes de retirar a mercadoria da zona aduaneira, o contribuinte atentou para o artigo 12, parágrafo 2º da Lei Candir, que estabelece que, na hipótese do inciso número 9, né, na importação, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário da mercadoria ou bem importado do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário. Ou seja, a aduana só libera a mercadoria se o ICMS estiver pago. É isso que ele quer dizer. Para retirar a mercadoria da zona aduaneira, o importador deverá apresentar ao órgão responsável pelo desembaraço o comprovante de pagamento do ICMS devido, mas para que estado? Vitória, onde entrou a mercadoria, ou o destinatário final que está lá em Niterói, Rio de Janeiro? Então está lá, ó. Gabarito da questão, Rio de Janeiro apenas em razão da importação realizada. Fechou. Quer dizer, princípio do destino físico, cai na prova de vocês. Eles gostam disso, que eles gostam, nós adoramos. Galera, gente, eu estou muito antenado por essa prova da Cefaz Rio de Janeiro. Eu já vi fiscais de pelo menos 6 turmas da Receita do Estado do Rio de Janeiro entrarem lá, que foram meus alunos. Desde o tempo do canal dos concursos, desde o tempo que eu ia gravar lá no Rio de Janeiro, as aulas para o pessoal passar nesse certame. Então, estou muito antenado, estou muito focado para poder ajudar vocês a passar nesse concurso e para vocês terem um nível elevado de preparação para essa prova. Tá bom, galera? Eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter trazido lembranças a vocês. Tentei pegar umas questões que falassem de uma forma genérica da legislação. Você viu comigo o raio-x da prova, não é somente assim que cai na prova. Tem que estudar lá a nota fiscal eletrônica, tem que estudar o PAT lá do Rio de Janeiro, porque cai uma questão ou outra ali, a gente não pode perder questão nenhuma. Tá bom? Eu espero ter realmente ajudado. Se tem alguém aí falando aqui, dá um alô, dá um tchau aqui pro Tudão, porque foi muito bom estar aqui com vocês, trocando uma ideia. Eu espero realmente que vocês estejam, né, bem animados, né, animados mesmo para poder fazer esse certame, esse concurso, porque eu acho que é um concurso que vai ajudar a galera aí, vai dar uma movimentada na galera, e eu vejo que isso é muito legal, porque a gente está precisando de movimento, né, professor? Nós estamos precisando mesmo de ter concursos bons aí pela frente, e eu espero que esse concurso seja um concurso que vai passar bastante colega aqui que está estudando com a gente, tá bom, pessoal? Galera, muito bom estar com vocês até agora, né? Eu desejo a vocês uma excelente preparação. Primeiro, eu desejo que todos estejam com saúde, é o mais desejo do professor Tudão aqui, que vocês estejam bem, com saúde, seus familiares também, né? No meio de uma pandemia, no meio de uma situação assim, é difícil a gente poder ter cabeça somente para uma determinada coisa. A tua rotina mudou, a minha também. Tem um monte de criança em casa aqui para poder ajudar a estudar, para poder, né, eu estou até pensando em voltar a dar aula de matemática, tanto que eu estou dando aula de matemática aqui para a galera. Eu gosto tanto de matemática, galera, mas a matemática ela saiu da minha vida quando eu fiz 2 cursos de engenharia. Fiz engenharia elétrica pela Escola Naval do Rio de Janeiro, fiz engenharia naval pela Poli, né, amava matemática. Eu era aqueles doidos que fazia, meu divertimento era quebrar a cabeça com exercício de matemática. Fui professor durante muitos anos de matemática financeira, de raciocínio lógico matemático. Depois é que eu realmente virei a casaca e virei fiscal, amei o tributário, fiquei no tributário e até hoje eu estou na legislação dos tributos federal, estadual, municipal. Mas eu gosto muito de matemática, uma coisa que talvez você me veja aí na internet, lá
no site do Tudão lá, você vai ver lá o, né, professor Tudão lá no YouTube, você vai me ver lá dando aula de matemática, você não fica rindo não, é só eu dando uma sequelada lá, porque deu, né, de tanto estar ensinando aqui, o pessoal está ensinando matriz, daqui a pouco eu estou ensinando polinômios, daqui a pouco, o povo está aqui que nem um doido aqui comigo. E eu desejo a vocês, né, nesse tempo de pandemia, saúde, né, que vocês fiquem firmes nesse propósito. Vai valer a pena. Daqui a pouco, vai faltando pouco aí para voltar a uma situação de regularidade e a gente ter um concurso após o outro. Quem ouviu o que eu estou falando agora vai ser futuro fiscal em breve. Quer dizer, a gente vai ter Cefaz Ceará, a gente vai ter Cefaz Paraná, a gente vai ter Cefaz Rio de Janeiro, a gente vai ter outras Cefaz aí, uma atrás da outra, vai ser muito concurso, então esse é o momento de vocês, a princípio, estarem preparados para esse certame. Tá bom, galera? Desejo a todos, né? Quem mandou um abraço aqui, ó. Fiquem com Deus, né? Tenham um bom descanso, uma boa noite, em especial a você que está se preparando. Tá bom? Até a próxima!